Existem coisas que você não entende agora. Existem coisas que acontecem que no exato momento que acontece você não consegue entender o propósito daquilo ou o motivo de determinadas coisas acontecerem na nossa vida. E o interessante é que o Espírito de Deus e a palavra de Deus, ela é sempre viva e Deus sempre é a resposta que nós precisamos. O interessante é que a Bíblia fala que Daniel tinha recebido perfeitamente uma visão e mesmo ele entendendo essa visão, ele pergunta para o Senhor qual será o fim dessas coisas, qual era o propósito daquela visão. E algumas visões de Daniel eram para muitos dias ainda e algumas profecias até hoje não aconteceram, mas elas vão acontecer. Quantas palavras você já recebeu e quantas coisas têm acontecido, né? E se você não tiver o discernimento, você pode achar que Deus, como se fosse se Deus tivesse perdido o controle. Você está vendo? E tem pessoas que estão exatamente assim aqui nesse momento. Você não entendeu o que aconteceu, você não entendeu aí, você não está entendendo o que está acontecendo agora, mas tem coisas que você não entende por agora, mas você vai entender depois. Lá em João, no capítulo 13, versículo 7, Jesus também fala sobre isso, e eu quero ler aqui com você. E Jesus estava então ali lavando os pés dos seus discípulos, e Pedro, ele fala para Jesus, ele não queria deixar Jesus lavar os pés dele, e Jesus responde assim para ele: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Você está ouvindo? Então, Jesus aqui estava ensinando uma lição de humildade. E a humildade não é falar. A humildade é uma forma de viver. A humildade está ligada à atitude. E Jesus tem nos chamado para servir uns aos outros. Para servir a Jesus, servir a Ele, servir a sua igreja. E como eu posso servir então? Através dos meus dons, dos meus talentos, né? De alguma habilidade que Deus tem me dado, de recursos que Ele coloca na nossa mão. Então, por exemplo, eles não estavam entendendo por que Jesus queria lavar os pés dos seus discípulos, como diz aqui em João capítulo 13. Mas Jesus estava querendo ensinar na prática para eles uma lição de humildade. Na cultura judaica, se você sabe alguma coisa e não pratica, é considerado que você então não sabe. Então nós só sabemos de verdade, né? Não só como informação, mas você só sabe de fato aquilo que você pratica. E coisas que acontecem na nossa história, quando você recebe a Jesus como Senhor da sua vida, até quando parece que Ele perdeu o controle, na verdade Ele não perdeu o controle. Na verdade Deus tem o controle de todas as coisas. E Deus estava falando aqui comigo para eu comunicar isso com você, que tem coisas que você não entende agora, mas você entenderá no momento oportuno. Você está ouvindo? Tem recompensas e honras que vão acontecer sobre nós aqui nesse mundo, nessa vida ainda, né? Mas tem coisas recompensas que também vão acontecer só na eternidade. Então, esse é o momento de você abrir a sua visão e não limitar a sua vida a 70, 80, 90, 100 anos aqui na Terra. Mas você precisa abrir a sua visão e entender que existe a eternidade. E lá em Eclesiastes 3, versículo 11, fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas ele não sabe bem, o homem não consegue entender bem o que ele fez. Deus colocou a eternidade dentro de você, o anseio pela eternidade. E esse anseio pela eternidade, ele tem a ver com
a presença de Deus na sua vida, com o Espírito de Deus conectado no seu espírito, porque você só pode ser de fato quem você nasceu para ser quando você se entrega a Jesus, quando você entrega os seus caminhos a Jesus, quando você entrega totalmente a sua vida, a sua história nas mãos dele. E a partir desse momento, ele começa a trazer um novo significado, até para os momentos mais difíceis da sua vida. Talvez quando José foi jogado na cova, ele não estava entendendo. Talvez quando José foi acusado injustamente, ele não estava entendendo daquela mulher que estava acusando ele injustamente, né? Mas Deus tinha uma promessa, Deus tinha falado, e chegou o exato momento de cumprir a palavra que tinha sido dita sobre ele. Tem coisas que você não entende agora, tem coisas que a gente não entende agora, mas nós vamos entender em momento oportuno, porque Deus não brinca de falar, não. Quando Deus fala, ele cumpre. Então, se você já tem uma palavra na sua vida, se você tem promessas de Deus na sua vida, eu sei que às vezes a gente quer dar significado para tudo. E o que eu percebo de Deus é que ao longo do tempo ele vai fazendo a gente entender, né? Mas mesmo se você não esteja entendendo algo agora, mesmo se por agora você não está entendendo aí, não significa que Deus te abandonou, não. Nesses momentos o inimigo é oportunista e ele quer pôr na sua mente que Deus não está com você, que Deus não olha para você, né? Ele quer pôr na sua mente que Deus não está cuidando de você, que Deus não está olhando para a sua história. Mas essa não é a verdade. A verdade é que se você ama a Deus, até um aparente mal está contribuindo com o propósito de Deus na sua vida. Você está ouvindo? Antes de eu entrar aqui, eu estava pensando aqui uma palavra, e Deus, nos últimos momentos aqui antes de eu entrar, Deus estava falando comigo que tem pessoas aqui que estão exatamente assim. Você não está falando, eu não estou entendendo mais nada. Você não está entendendo mais nada por quê? Porque Deus tirou o controle da sua mão e pegou o controle da sua vida nas mãos dele. Então agora chegou o momento de Deus ajustar. E quando Deus ajusta é para te abençoar. Você está ouvindo? É você que está aí. Tem um novo tempo na vida de alguém que está aqui. Tem um novo tempo na sua história. Você está ouvindo? Não é porque você não consegue dar um significado, não consegue entender, que você deve abrir mão do que Deus te falou. Tem gente aqui que está olhando o tamanho do desafio, está olhando o tamanho do gigante, e por isso não está dando um passo para viver aquilo que Deus já te falou. E tem gente aqui que já sabe o que precisa fazer e não faz. Por quê? Primeiro, quando os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava fazendo, Jesus estava ensinando humildade. Primeiro, então é necessário humildade. Segundo, você que está olhando os gigantes e não está olhando para o Deus que é maior do que qualquer gigante. Você está ouvindo? Então, seja humilde diante de Deus para aceitar um comando, uma direção que Ele tem te dado. E também, coisas que você não entende agora, que são grandes desafios, não fica olhando para o tamanho do desafio do problema, mas olha para o Deus que está com você. Seja humilde e não olhe para os gigantes, não olhe o tamanho dos desafios, porque sempre que Deus quer fazer o extraordinário na vida de alguém, existem esses componentes. Existe algum sofrimento, existe renúncia, existem desafios, existem grandes desafios gigantes no caminho. Então, renúncia, sofrimento e gigante, não deve paralisar quem quer viver o extraordinário de Deus. Você quer viver o extraordinário de Deus? Só porque você não está entendendo, agora você está pensando em parar? Não, não é assim que funciona, não. Na Bíblia eu te desafio. Daniel me chama muita atenção, porque Daniel, ele é alguém que realmente, você não vê muitas falhas em Daniel. Você não vê, você vai ver outros
outros homens que Deus chamou, e você vê muitas falhas. Daniel não. Mas chegou um momento que ele fala com Deus. Ele sendo um homem justo, né? Um homem exemplo. Em todas as épocas, Daniel é exemplo. E até no cativeiro babilônico é um exemplo, né? Em todos os lugares. Mesmo assim, chegou um momento que ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E ele coloca isso diante de Deus. Deus diz para ele o que ele precisava saber, né? Porque às vezes a gente quer saber tudo e Deus só vai te revelar o que você precisa saber. E no final do capítulo 12 de Daniel, já no final do livro, ele fala assim: quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Você está ouvindo? Tem heranças que vão ser aqui na terra mesmo. Daniel foi muito honrado aqui nessa terra. Aí tem pessoas que pegam um versículo desse isolado e falam que Deus não honra, que Deus não abençoa. Daniel foi honrado até o pescoço. Até o pescoço dele tinha as joias que foram dadas. De uma primeira vez ele não queria receber as honrarias do rei. Mas no final ele foi muito honrado, sim. Mas, mesmo recebendo honras e herança aqui na terra, a gente não deve se apegar a isso. Você está ouvindo? Porque no final do livro de Daniel, entenda bem, mesmo Daniel sendo honrado aqui nessa vida, nesse mundo, e tantas coisas ali, ele recebendo, mas mesmo assim, Deus fala assim para ele: ó, quanto a você, vai no seu caminho até o fim. Uma outra versão, olha como diz aqui: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a sua herança. Na verdade, essa versão é bem parecida. Herança aqui fala, uma outra versão fala de recompensa, né? Na linguagem de hoje fala: e você, Daniel, continue firme até o fim. Você morrerá, mas no fim ressuscitará para receber a sua recompensa. Por quê? Porque Daniel não estava entendendo claramente. Na verdade, ele viu a visão claramente, mas ele não estava entendendo aquela visão. Uma outra versão aqui diz assim: ouvi o que ele disse, mas não entendi o significado. Por isso perguntei: meu senhor, como estas coisas terminarão? Ele respondeu: agora vá, Daniel, pois aquilo que eu disse será mantido em segredo e selado até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e refinados por essas provações. Os perversos, porém, continuarão em sua perversidade, e nenhum deles entenderá. Somente os sábios compreenderão seu significado. E quando era? Era no tempo oportuno. Você está ouvindo? Tem coisas que nós não vamos entender agora. E profecias de Daniel, muitas já aconteceram e outras estão prestes a acontecer. Você está ouvindo? Então não é porque você não está entendendo, agora aplicando aí para a sua vida, não é porque você não está entendendo uma situação, não é porque você não está entendendo o que aconteceu, né? Que você deve falar: acho que Deus não está na minha história não, acho que eu fiz alguma coisa errada. Igual se diz no popular, né? Acho que eu joguei uma pedra na cruz. Para com isso, né? Não é assim não. Até nos momentos mais difíceis da sua história, até quando parece que Deus perdeu o controle, se você ama Deus, tudo vai cooperar para o seu bem. Você está ouvindo? Romanos no capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito, o seu decreto. Sabe o que Deus está falando aqui comigo agora? Que tem pessoas aqui que estão pertinho de um romper. Você está pertinho de algo bom, algo de Deus acontecer na sua vida. Você está pertinho de algo
extraordinário de Deus. Você está pertinho de uma bênção. Vou falar assim para todo mundo entender. Você está pertinho de uma vitória. Você está ouvindo? Você está pertinho de algo de Deus. E você não deve parar de ouvir a Deus nesse momento. Porque em momentos de vitória, sabe o que acontece? Você tem que estar com o seu discernimento espiritual bem apurado. E se você parar de dar ouvidos ao que Deus te falou, ó, pega o seu... Agora eu troquei de caderno, ó. Pega o seu caderninho, anota as palavras que tem na sua vida. Qual é a palavra que tem na sua vida? Qual é a palavra decretada de Deus na sua vida? Qual é a palavra para a situação que você está vivendo agora? Às vezes os laços e as armadilhas do inimigo são armadas dentro da mente de alguém que não tem ou que não está usando o discernimento espiritual. Então, a partir de hoje, começa a caminhar com Deus. Tira o seu tempo na presença de Deus. A cada dia prioriza passar um tempo de silêncio diante de Deus. Por quê? Porque você está pertinho de uma vitória. Você está pertinho de uma transformação, de uma resposta de oração. Você está ouvindo? Você está pertinho de uma resposta. Eu quero orar agora por cada pedido de oração. Pai, no nome de Jesus, coloque o seu pedido de oração aí. Eu oro agora por cada pedido de oração. Pai, se houver alguém aqui doente, eu declaro cura completa agora em nome de Jesus. Tem uma unção de cura aqui agora. Recebe cura agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está livrando alguém aqui de ataques de pânico. Você está ouvindo? Deus está livrando alguém aqui de ataques de pânico. Você está ouvindo? Eu tive uma visão aqui. Eu vi como se fosse um cérebro. É hipotálamo que chama? Aquele desenho no meio. Sabe? Eu falei, Deus, o que é isso? Aí Deus falou assim, fala que tem pessoas aqui sendo livres de ataque de pânico. Por quê? Porque você precisa confiar que Deus é justo, que Deus te justifica, que Deus cuida de você. Em meio às injustiças, às situações difíceis, não deixa a sua mente adoecer, não. Você não vai ficar doente, não. Essa depressão não vai te pegar. Você está ouvindo aí? É a palavra para alguém que está aqui, ó. Estou recebendo, para a glória do nome de Jesus, a gente está recebendo testemunho todos os dias. Hoje eu tirei um tempo especial, respondi a todos, né? Deus me deu graça e foi muito especial. Fiquei feliz de ver o que Deus está fazendo. Deus tem feito coisa extraordinária. Cura física, libertação, transformação, gente vindo para Jesus, né? Entregando a vida para Jesus. Milagres financeiros, incontáveis milagres, dezenas de milagres financeiros já são aqui que Deus tem feito. E tem alguém aqui que está pertinho de algo de Deus. Sabe o que Deus está me falando aqui? Deus acabou de falar para mim, tem alguém aqui que Deus tem uma igreja aí e vai ser colocado como liderança. Alguém aí vai ser colocado como liderança numa igreja. Eu creio que é para pastorear uma igreja. Você está ouvindo? Deus falou assim que tem um pastor. Você vai vir uma igreja para você pastorear. Pode anotar aí. Deus está te tocando, vai ter confirmações dessa palavra, ou talvez essa palavra já é uma confirmação para você. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos. Tu és bom, tu és maravilhoso. Pai, eu oro por cada um que está aqui agora. Esses pedidos de oração, nós apresentamos diante do Senhor. Derrame a tua graça, teu poder, Pai. Às vezes nós não entendemos, tem pessoas aqui que não entendem a situação que está vivendo. Mas o Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que está conosco em todos os momentos. Então eu peço que o Senhor derrame a tua graça, seu poder sobre a vida de cada um que está aqui agora. Fortalece espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Gente, nós estamos sempre aqui, 7h30 da manhã,
7 da noite e 23h59, tá? E esse aqui é o nosso livro, ó, que você pode adquirir. Não deixa para depois não. Se você já tem um, compra um e dá de presente para alguém através do prdanieljunior.com.br, tá? prdanieljunior.com.br. Você pode comprar através do site ou através do WhatsApp 19995883146. Se Deus tem falado com você, aqui na descrição tem as formas de ofertar, tá? Mas se Deus tem falado com você, aqui na descrição tem as formas aí de ofertar, e eu creio que vai ser muito especial. Vai ser multiplicado para você na matemática do céu, segundo a sua necessidade, e muito mais ainda para você ter para repartir com quem precisa e cumprir e fazer parte do propósito de Deus na terra. Eu quero terminar aqui, mas eu preciso orar por cura divina aqui hoje. Ó, Deus está te livrando aí de todo mal, e Deus está tocando agora na sua saúde, no seu corpo físico. E toda a opressão está sendo retirada agora, em nome de Jesus. Toda a opressão, eu dou uma ordem que seja paralisada agora, em nome de Jesus. Todo mal sai agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, cobre agora com teu sangue a cada vida, e começa a tocar do alto da cabeça até a planta dos pés, a cada um que está aqui agora, em nome de Jesus. Ó, Deus acabou de falar aqui para mim, Ele está dando sabedoria para alguém que está aqui fazer uma prova. Você precisa fazer uma prova, aí, um teste, uma prova, e Deus está dando sabedoria, Deus está dando inteligência. Recebe sabedoria, inteligência agora em nome de Jesus. Quando você lê aí e estiver estudando, tem gente que estuda ouvindo, tem gente que estuda lendo, né? Deus vai te dar a capacidade de compreensão. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Deus é bom? Nós estaremos de volta 23h59 na oração da madrugada, tá? A gente entrou no novo mês, então vai ter a live profética, hein? Live profética, Deus vai anunciar. Fica tu atento, tá? 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Daqui a pouco tem a oração da madrugada. Até lá.